E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um tema da pediatria que é a bronquiolite viral aguda. Então vamos lá, primeiro para a definição. Como é que a gente define bronquiolite viral? A bronquiolite viral ela vai ser definida como o primeiro episódio de sibilância de um lactente, ou seja, de um bebê menor de 2 anos, sendo desencadeado por uma infecção viral que acomete as vias aéreas inferiores. Então, qualquer vírus que acometa as vias aéreas inferiores e provoque um episódio de sibilância num lactente, sendo ele o primeiro, ou em algumas referências trazem como os primeiros episódios, então tem essa controvérsia aí para definir realmente o que se caracteriza, né, como se define a bronquiolite, mas de maneira geral é o primeiro episódio de sibilância de um lactente desencadeado por uma infecção viral das vias aéreas inferiores. E quando eu falo de vírus, falando de bronquiolite, o primeiro agente que eu tenho que pensar é o vírus sincicial respiratório, que é o principal agente etiológico da bronquiolite viral aguda. Claro que existem outros vírus associados, como por exemplo o rinovírus, adenovírus, só que realmente o principal é o vírus sincicial respiratório, que é um vírus sazonal que acomete aí os pacientes cerca do mês de maio até o mês de agosto, mais ou menos, que ele é bem sazonal, então bem característico, tá certo? Então, pensou em bronquiolite viral, lembra do vírus sincicial respiratório, beleza? Vamos seguir. Quais são os fatores de risco que a gente tem para o bebê desenvolver a bronquiolite e ter uma possível quadro de bronquiolite mais grave? Então, bebês menores de 1 ano têm um fator de risco, né? Tem a predisposição a ter a bronquiolite quando tem ser um pouco mais grave, então bebês menores de 1 ano. Sexo masculino, bebês prematuros, porque ainda não formou o pulmão de maneira adequada, principalmente os menores de 34 semanas, onde ainda não houve a maturação pulmonar. Pacientes que têm broncodisplasia pulmonar, que acaba sendo um fator de risco importante, assim como cardiopatia congênita. Então, esses dois fatores de risco são bem importantes para o desenvolvimento da bronquiolite ser um pouco mais grave do que nos outros bebês que não têm esse fator de risco. E exposição ao tabagismo na vida intrauterina. Então, uma mãe, por exemplo, fumante, ou uma mãe fumante ativa ou passiva, teve essa exposição intensa ao tabagismo, o bebê no período intraútero, ele tem uma redução do calibre das vias aéreas, predispondo então a vir desenvolver mais na frente um quadro de bronquiolite viral, quando acometido por infecção viral, no caso aqui, a infecção pelo vírus sincicial respiratório. Então, esses são os principais fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento da bronquiolite. E aí, como é que a gente vai ter o quadro clínico desses pacientes? Então, o quadro clínico vai começar com pródromos catarrais, ou seja, o paciente tem coriza, febre baixa, espirros, pode evoluir com tosse, a febre normalmente é mais baixa, e aí vai desenvolver o achado característico da bronquiolite, que é justamente o que dá a definição a ela, que é a sibilância que a gente vai ver no exame físico. Então, o paciente que já tem os pródromos catarrais e desenvolve tosse, febre, sibilância, a gente vai pensar realmente na bronquiolite. Esse paciente pode ter essa sibilância progressiva, evoluindo com desconforto respiratório, que esse desconforto respiratório pode ser inclusive progressivo, às vezes indicando até internamento em UTI para esses pacientes, e vai desenvolver também taquipneia, então frequência respiratória aumentada nesses pacientes, que também acaba sendo um sinal de gravidade. Então, os 3 principais sinais de gravidade que a gente vai ter é o desconforto respiratório, que vai ser reproduzido através das tiragens, né, tiragem subcostal principalmente, tiragem de fúrcula, a taquipneia dessa criança e a dessaturação, que a gente vai ver pela oximetria de pulso, pacientes que vêm aí com a saturação menor que 90 na maioria das referências. Beleza? Além disso, o que o paciente vai ter? O paciente pode ter achados do exame físico que são compatíveis com pneumonia, porque às vezes esses pacientes podem ter infiltrado intersticial. É um infiltrado intersticial mais discreto, mas às vezes esses pacientes podem ter achados na radiografia de tórax, como a gente vai ver lá na frente, relacionados com infiltrado pulmonar difuso, e às vezes pode se confundir realmente com a pneumonia. Mas a sibilância desses pacientes é realmente muito característica. Então, a gente vai ver um lactente menor de 2 anos que inicia um episódio de sibilância, tem desconforto respiratório, tem taquipneia. A gente vai pensar, obviamente, na bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. E aí, os pacientes que desenvolvem a bronquiolite leve são pacientes que têm um curso da doença autolimitado. Então, esses pacientes começam a ter uma melhora progressiva aí com 5, 6 dias e tem uma melhora total de 10 a 12 dias. O paciente que faz um quadro leve. O paciente que faz um quadro mais grave vai ter indicação de internamento, vai ter indicação de oxigenoterapia e tem um curso, né, de melhora um pouco mais lentificado.
Claro, lembrando sempre das complicações que a gente pode ter. A principal complicação, por exemplo, bacteriana da bronquiolite viral acaba sendo o desenvolvimento de uma otite média aguda, que nada tem a ver com o quadro da bronquiolite em si, mas pode ser uma complicação dela. Fechou? Como é que a gente vai dar o diagnóstico desses pacientes? Como eu estou falando aqui o tempo inteiro, o diagnóstico é eminentemente clínico. Então, a gente vai ver uma história clínica desse paciente, um paciente que nunca sibilou e está sibilando agora, paciente menor de 2 anos de idade. E associado a um exame físico compatível. Paciente que tem sibilo na ausculta, principalmente sibilo. Pensou em bronquiolite, você lembra de sibilo. Por quê? De uma forma bem simplista, na fisiopatologia da bronquiolite, a gente tem redução do lumen do brônquio, que acaba fazendo essa obstrução ao fluxo de ar, causando a sibilância ao exame físico. E aí a gente vai ter a presença dos sibilos, pode ter taquipneia, pode ter desconforto respiratório, como eu já falei para vocês anteriormente. Exame complementar é necessário? Não. A gente não tem obrigação, não vai precisar fazer exame complementar para a gente dar o diagnóstico de bronquiolite. Às vezes a gente faz um raio-x de tórax, por exemplo, para um paciente que a gente acha que está um pouco mais grave, tem muito desconforto, tem muita tiragem, a gente faz para ver se não tem outra condição associada. Mas, muitas vezes, a gente acaba pedindo realmente o raio-x, e o que a gente vai ver no raio-x de tórax no paciente com bronquiolite? A gente vai ver justamente sinais de hiperinsuflação pulmonar. Então, a gente vê retificação dos arcos costais, retificação do diafragma, a gente pode ver aumento dos espaços intercostais. Além dessa retificação, dessa hiperinsuflação, bronquiolite faz muita atelectasia, a gente pode ver áreas de atelectasia nesse raio-x de tórax desses pacientes. Então, de uma maneira geral, o que a gente vai ver no exame de imagem é isso. A gente pode ver, como eu falei antes, infiltrado pulmonar difuso, bem inespecífico, mas a gente pode encontrar. Mas o principal é que a gente não precisa de exame para poder diagnosticar bronquiolite. O diagnóstico é eminentemente clínico. E uma vez diagnosticado, a gente precisa tratar esses pacientes. Então, como é que a gente vai tratar o paciente com bronquiolite? Para todo paciente que tem bronquiolite, a gente vai fazer um suporte nutricional, hidratação e medidas de suporte de maneira geral para esse paciente. Tomar cuidado com a hidratação, porque esses pacientes normalmente têm algum grau de desconforto respiratório, são pacientes muito pequenininhos, então a gente precisa ter uma parcimônia aí com relação à hidratação. Mas é o que é geralmente feito para praticamente todos os pacientes. Suporte nutricional, hidratação, inalação com soro fisiológico. Alguns pacientes vão precisar de uma terapia um pouco mais avançada. A gente não tem uma medicação para melhorar a bronquiolite. Mas alguns pacientes vão necessitar de oxigênio terapia, os pacientes, obviamente, que estão hipoxêmicos, uma oximetria de pulso menor que 90, algumas referências trazem menor que 91, mas ali é a base mais ou menos menor que 90. Para esses pacientes que têm sintomatologia mais exacerbada, a gente pode fazer nebulização com salina a 3%, algumas referências traz que junto com a salina a 3% dá para fazer um beta-2 de curta, mas o beta-2 de curta não é utilizado isoladamente, como a gente faz na asma, por exemplo, não tem nada a ver. Então aqui para esse paciente com bronquiolite a gente não vai fazer o beta-2 de curta isolado. Algumas referências trazem que dá para fazer a nebulização com a salina a 3%, que é uma salina hipertônica, junto com um beta-2 de curta, certo? E a gente pode utilizar antibióticos a depender se esse paciente tem uma pneumonia associada, às vezes quadro muito grave, que chega pra gente, a gente suspeita que tem uma pneumonia bacteriana associada, pode fazer antibiótico. Corticoide sistêmico não vai fazer, inalação com adrenalina não vai fazer, beta-2 de curta, como eu falei, não é recomendado, não é para fazer. Beleza? Então, o tratamento basicamente gira em torno de suporte à oxigênio terapia, que é o que a gente consegue melhorar aí, principalmente a hipoxemia desses pacientes. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre bronquiolite. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e esclarecido. Grande abraço e até a próxima aula.